Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem para mais uma aula remota. O nosso tema de hoje é a Primeira Guerra Mundial, onde iremos abordar os antecedentes da guerra até o início dela, ok? Então pegue seu material para fazer as devidas anotações e fique atentos, porque a nossa aula está apenas começando. Vamos lá? Bem, o que foi a Primeira Guerra Mundial, pessoal? Foi um conflito político e militar entre as principais potências econômicas do início do século XX. A Grande Guerra, ela devastou as nações envolvidas, gerando traumas, problemas econômicos e muitas outras consequências, pessoal. A Primeira Guerra Mundial, ela também ficou conhecida como Grande Guerra ou Guerra das Guerras por um bom tempo, e ocorreu entre o dia 28 de julho de 1914 a 11 de novembro de 1918. Foram 4 anos de conflito, pessoal. Então, esse cenário, foi justamente aonde? No continente europeu, ok? Mas vamos pensar, Vamos ver como é que estava a Europa no finalzinho do século XIX para o início do século XX. Vamos lá? Pronto. Então, a Europa, gente, estava vivendo a chamada Belle Époque, ou seja, Bela Época. Foi um período de paz, de prosperidade, um período fértil, com várias descobertas cientistas. Então, com a chegada da tecnologia, eles acreditavam que iriam resolver todos os problemas, pessoal. Então, foi uma época de várias descobertas, viu? Entre elas, a fotografia, o cinema, o automóvel, e o símbolo disso tudo foi a cidade de Paris, na França, onde todo esse desenvolvimento começou. Na França foi construída a Torre Eiffel e o Museu das Luzes, pois naquela época a energia era uma grande novidade. Já a Inglaterra vivia um período de prosperidade durante a Segunda Revolução Industrial, e a Alemanha, ela tinha acabado de se formar e estava se enriquecendo. Então, nesse período, a Europa estava sendo considerada a era do ouro e da luz, ok? Vamos mais adiante. Muito bem, iremos ver agora os antecedentes da guerra. Quais foram, os fatores e causas justamente que desencadearam para essa grande guerra. Então, a gente vai citar alguns aqui, ok? Vamos lá. Primeiro, nós temos o imperialismo, o nacionalismo, a questão balcânica, as alianças militares, a corrida armamentista, a concorrência econômica, a partilha da África e da Ásia, o planejamento militar rígido, os governos não unificados, disputas prévias não solucionadas, falhas nas comunicações diplomáticas e o difícil sistema de aliança entre os países da Europa. Então, vamos lá. Vamos compreender, gente, o que levou a essa Primeira Guerra Mundial. Uau, vamos lá. Então, primeiro teve uma corrida imperialista por territórios e mercados durante o século XIX e o começo do século XX. Então, durante todo o século XIX, houve uma corrida, por mercados, e por territórios. Então, gerando o quê? Rivalidades entre as potências que buscavam o quê? Conservar ou ampliar seu território colonial. Preste atenção. Então, o mundo, gente, encontrava-se dividido e explorado pelas potências europeias e pelos Estados Unidos. Em todos os 5 continentes havia uma dominação imperialista. Então, as potências estavam disputando território fora da Europa, principalmente aqui, na África e na Ásia. Mas principalmente eles estavam de olho
com um olhar especial na África, ok? Então, as potências estavam discutindo, gente, com qual parte dessa região iria ficar. Observe a imagem. Os olhares. Vamos lá. Bem, nós temos aqui a unificação da Alemanha, gente, que foi um dos fatores importantes, pois ela conseguiu quebrar o equilíbrio que se tinha na Europa, visando assim, pessoal, que era uma ameaça para outros países, inclusive para a Inglaterra. Então, a Alemanha logo se tornou uma grande potência mundial, ok? Então, vamos para mais adiante. Pronto, nós temos aqui o nacionalismo, né? E temos dois conceitos. Mas antes de entender o que é nacionalismo, o que está acontecendo aqui, a gente tem que definir, né, os conceitos de nação e Estado. Então, vamos lá. Nação é uma comunidade étnica, cultural ou linguística de indivíduos que são unidos por uma tradição comum. Já o Estado, gente, é uma entidade administrativa que guardará o território, né? Então, dentro de um Estado, pode coexistir diferentes nações, ok? Então, vamos compreender melhor. Vou citar um exemplo aqui das nações indígenas brasileiras, que ela mantém sua cultura, sua língua e diferentes étnicas, mas não tem autoridade e nem a soberania necessária para definir assuntos externos. Esse papel cabe a quem? Ao Estado brasileiro, né, que ele é soberano, ok? Então, bem, voltando para o nacionalismo. Observe que alguns estados nacionais estavam se formando na Europa. E esses estados, gente, consequentemente, irão fazer guerra com outros países novos, não é? Então, como ele é novo, ele tenta conquistar o quê? O território de outros países. Então, vamos ver. Então, os principais motivos, gente, da Primeira Guerra Mundial, a gente pode observar que são as rivalidades entre os países imperialistas, pessoal. Presta atenção, não esqueça disso. Então, passando adiante, nós temos aqui a Alemanha, né? A Alemanha, ela tinha problemas com todo mundo, gente, brigava com a Europa inteira. Ela tinha conflito com a França desde 1870. A Alemanha tinha travado uma guerra contra a França, a chamada Guerra Franco-Prussiana, na qual ela tirou da França a região da Alsácia-Lorena, que era rica em jazida de ferro e carvão mineral. Então, com essa derrota humilhante, a França teve um sentimento de vingança e queria tomar esses territórios de volta da Alemanha. Então, isso foi chamado revanchismo francês, ok? Além da Alemanha, né? Além disso, perdão, a Alemanha nutria inimizade também com a Inglaterra, porque desde a Revolução Industrial, a Inglaterra era a maior potência do mundo, foi a primeira a se industrializar, o maior país exportador, o maior país imperialista, tinha conquistado quase o mundo inteiro e, além disso, pessoal, tinha a frota marítima mais forte do mundo. E quando a Alemanha se unificou, ela começou então a investir na sua industrialização e na sua indústria marítima. Então, havia uma competição da Alemanha com a Inglaterra, não apenas no quesito industrial, viu? Mas na disputa marítima. Vamos lá para a Rússia. Então, a Rússia era uma grande inimiga do Império Austro-Húngaro, viu? E a Rússia também era defensora do pan-eslavismo. Ela queria juntar todos os povos eslavos em um só país, viu? Mas, por sua vez, né, ela fez com que tivesse inimigos, né? Então, a Sérvia também estava do lado da Rússia. Ela queria formar um grande território chamado aqui Grande Sérvia, no qual
ela unia todos os povos eslavos e para isso, pessoal, teria que pegar um tanto de terra dos Balcãs. Então, veja só, a Rússia, ela queria estender seu território até a terra dos Balcãs. O Império Austro-Húngaro também tinha o mesmo pensamento, estender seu território. Aí o que aconteceu? A Sérvia, ela se uniu com a Rússia porque tinha o mesmo pensamento, mas aí foi formado o quê? Uma grande Sérvia, beleza? Então, a união dos países eslavos, mas para isso acontecer, teriam que invadir também os Balcãs. E com isso houve uma revolta anti-austríaca. Então, teve um conflito, né? Aí. Então, tendo em vista essas inimizades, os países começaram a fazer acordos e aliança entre si. Tá aqui. Com o objetivo de quê? De unir forças e isolar os rivais. De tal modo que em 1907 a Europa estava dividida em dois blocos militares antagônicos, que estamos vendo, que foi a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. E a Tríplice Entente é Rússia, a França e a Inglaterra. Bem, pessoal, tendo em vista todos esses conflitos, os países começaram a se armar, né? Foi justamente a corrida armamentista, onde começaram a preparar seus exércitos, a investir na indústria militar, a fazer armas como tanques, metralhadoras. Ficou conhecida como o quê? Como paz armada. Então, os países começaram a se preparar para a guerra. Mas, na verdade, gente, já havia conflitos entre eles. Então, todos estavam preparados, só precisava de uma grande causa. Qual seria? A gota d'água, né? A Europa se tornou um barril de pólvora. O pavio foi aceso quando o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, resolveu visitar Sarajevo, capital da Bósnia. Foi então que um terrorista da organização Mão Negra, com o nome Gavrilo Príncipe, disparou contra Ferdinando. Então, a Áustria acusou a Sérvia de estar envolvida no atentado e a troca de insultos culminou na troca de tiros em 1914. Então, a partir daí, a Rússia declarou guerra à Áustria, a Alemanha declarou guerra à Rússia e França e a Inglaterra entraram logo em seguida. Então, foi justamente aí, gente, os antecedentes e o estopim da guerra. Então, fiquem atentos, reveja o vídeo mais de uma vez, porque as atividades vai ser de acordo com o vídeo. Então, bons estudos e até a próxima aula. Cheirão para vocês, ok? Cheiro!